Olá, boa noite para todo mundo. Vamos para mais uma live. E dessa vez a nossa live diz respeito à família, né? Como é que ficou a família durante esse momento da pandemia, do isolamento? Quais foram os problemas que apareceram? O que perturbou esse desenvolvimento da família, fora toda essa questão do isolamento, né? A gente sabe que hoje em dia a família é mosaico, tem vários tipos de família. E os filhos nessa hora viram também um ponto assim, de muita preocupação. Enfim, a gente vai conversar com isso com uma super advogada, e ela também é linda, gente. E a colunista da Globo News sobre direito de família é a Bruna Rinaldi. Ela já vou chamar a Bruna, agora eu estou vendo que as pessoas estão entrando, Maria Fischer, enfim, outras pessoas, Bete Coelho. Então eu acho que vai ser um papo assim muito interessante, porque a gente fica perguntando como é que tem que se lidar nesse momento, né? Pais separados, os filhos fazem quarentena juntos, separado, quem fica, quem não fica, enfim. Nós vamos entrar agora já para conversar com a Bruna. Vamos ver se a Bruna já entrou. Cláudio Pereira, meu marido também aqui, sempre. Obrigada, amor. Vamos lá. Cadê a Bruna? Quem está aqui, Ju Sigres, Wanda Clabin, que ótimo. Vamos ver aqui a Bruna se já está conectando. Está chegando aí, cadê a Bruna? Oi, Bruna. Não entrou, vou pedir de novo aqui a você. Gente, a gente sabe que tem essa novelinha da entrada. Fazer o quê, né? Oi, Bruna! Márcia, entrei. Tá boa, tudo bem? Você sabe que tem sempre Tudo uma bom. novelinha, um suspense essa entrada, não adianta. Você sabe que eu vou te confessar que é a primeira live que eu faço? Jura? Juro, porque eu recebi alguns convites para fazer live, mas eu estava num momento tão especial assim da minha vida, porque eu acho que é tudo tão dolorido para todo mundo. É E foi o verdade. primeiro momento que eu falei assim, eu vou me dar esse momento para ficar com as minhas filhas. Então, por questões profissionais e questões pessoais, eu falei, eu não vou. Eu tive convites muito bacanas, mas eu acabei não aceitando, porque eu falei, é um momento único na minha vida. Desde que É eu tive a minha verdade. primeira filha, que eu não parava de trabalhar, e eu falei, assim, eu precisava desse momento com elas, que eu acho que a gente tem um pouquinho da inveja, se eu pudesse falar, mas da dona de casa, daquela mãe que está ali o tempo todo com os filhos, e E participar às de vezes, tudo. e aquela mãe, às vezes, que está o tempo todo com o filho, fica pensando, meu Deus do céu, larguei minha vida profissional, não estou trabalhando, não estou fazendo as coisas, estou me dedicando. Você vê, a vida é um dilema, né, Pois Bruna? é, às vezes as donas de casa ou as mães que trabalham de casa falam assim, ai, eu invejaria quem trabalha, a executiva. Às vezes quem está lá está invejando muito quem está naquela olhando só para as crianças. Então eu achei esse momento assim maravilhoso, porque eu não tem funcionário, não tem ninguém, e eu fiquei realmente só com as meninas. Então foi muito bom. Está sendo bom nesse olhar, né, da vida, Claro, porque é tudo muito claro. triste, mas É por muito esse ângulo difícil. é muito difícil, é muito difícil, é tudo em cima da gente, mas eu Aliás, adorei o convite. obrigada, querida, adorei que você tivesse aceito. Você está falando aí, eu estou me lembrando que quando as minhas filhas eram pequenas, que hoje em dia são duas mulheres, né? Eu já sou avó de uma delas, que me deu dois netos lindos, Ah, que e eu lindo. ficava muito assim, nervosa e tensa quando eu tinha que sair e deixá-las para trabalhar. Eu apresentei jornais há muitos anos, né? Tanto no jornal Hoje, da Rede Globo, como também na Rede Manchete, o Jornal da Manchete. E eu tinha que deixar minhas filhas, né? Então aquilo para mim era assim, eu tinha que ficar horas fora de casa e muitas vezes incomunicável, porque você está dentro de um telejornal. E também quando eu me lembro vezes que eu estava na Globo e eu fazia às vezes um jornal local que era o RJ e tinha uma novela que era muito assim, eu falei assim, não pode deixar ver essa novela, não pode, eu Ah, ficava ligando antes. Olha, era um drama. a Mas gente quer enfim, controlar tudo, a né? gente quer É, controlar, quer fazer o melhor, mas não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? não, Mas não filho dá. entende, acho que o filho entende depois o compromisso daquela mãe, ou daquele pai, no caso também, mas daquela mãe que não pôde ficar, já que eles reconhecem o trabalho, com a seriedade que a pessoa faz. Até porque com o filho, né, Bruna, não adianta falar, a gente tem que mostrar, né? A atitude vale mais do que mil palavras, né? Você Ter está filho falando isso quando. vê através das Fala. palavras, né? É verdade. Quando eu tive a minha segunda filha não chupava chupeta nem mamava na mamadeira. Ela se recusou.
E eu tinha um processo em São Paulo que era algo assim muito turbulento, uma separação muito dolorosa, litigiosa. E a minha cliente ligou e falou assim: Bruna, você terá que vir, porque o meu marido falou que vai fazer o acordo. Eu falei: olha, mas eu tenho uma neném de 3 meses que amamenta o tempo todo. Ela falou assim: eu te entendo. Você vai trazer a neném para a reunião. Essa menina vem com você. E eu falei assim: então eu vou ter que levar. Você me entende? Claro, mulher entende mulher. Ela falou: eu entendo. Eu saí toda arrumada para pegar a Pontieri. Quando eu estava saindo de casa, a minha mais velha, que na época era muito pequenininha também, falou assim: eu vou também, mamãe. Eu falei: vem junto. Peguei uma bolsa, vamos embora, vai todo mundo junto. Cheguei no avião, salto alto, tá? Comecei a amamentar uma criança. Não tinha nada a ver a forma como eu estava vestida, tudo aquilo ali. Comecei a amamentar uma criança no meio do avião. Fechei o acordo lá, foi tudo maravilhoso. Eu falei: tá vendo? Então, às vezes, eu podia falar: olha, eu não vou porque eu amamento, porque eu não posso. A gente tem que realmente se virar. Não tem Você jeito. como Vem cá, vou fazer uma brincadeira com você. Você, como advogada de família, levou a família, né? Levei a família. E eu falava assim: gente, é óbvio que essa mulher vai achar que eu sou maluca. Ela vai falar: não, entendi, você tá com um neném de 3 meses, fica no Rio. Não, tudo bem, Bruna, pode levar o neném. Pode levar, você traz o neném, você pega a Pontieri, não tem problema nenhum. Eu vou entender super bem, eu já fui mãe, eu também sou mãe, já amamentei, não tem problema. E eu fazia mesmo, e levava as meninas comigo, e elas são acostumadas. Então, é muito bom. Eu acho bom esse entendimento, a gente está falando de mulher para mulher, porque tem essa sororidade, né? A gente entende, porque já passou por isso, sabe como é difícil, sabe que é complicado. Exatamente, né? Complicado. E muitas vezes você não tem como fazer, tem que levar. Agora, falando sobre essa questão toda familiar, né? Que eu estava aqui falando antes de você entrar, que a família hoje em dia é uma família múltipla, né? Mosaico, tem vários tipos de família. E durante essa pandemia, eu fico imaginando, Bruna, você como advogada, os casos que foram parar para você, em termos assim, famílias, pais separados, né, guarda de filhos, isolamento social. O que você pode falar para a gente sobre isso nesse momento? Márcia, eu tive uma percepção muito curiosa nesse momento da pandemia. Eu acho que as pessoas elas começaram a rever os valores, porque eu acho que como a morte bateu na porta de todo mundo, né, querendo ou não, as pessoas elas começaram a olhar por outros ângulos. Então, eu achei os casais, os ex-casais, os pais, muito mais maduros do que eu imaginava. Claro que houve discussões, claro que houve divórcios, mas as pessoas primeiro elas são temerosas. Então, agora, nesse momento, ir para um divórcio litigioso, aonde eu vou morar? Para onde eu vou? Não tem nem caminhão de mudança para fazer uma mudança. Para onde é que eu vou agora nesse momento? Será que se eu for sair de casa, será que eu sair de casa eu consigo ver meu filho? Tem isso, né? Será que vão achar, de repente, se um juiz vai achar que não é o momento para ficar tendo uma guarda compartilhada? Então, as pessoas começaram a temer muitas coisas nesse momento. Eu vi casais que estavam na iminência de se separar, de sair de casa, voltando para casa. Com mulheres falando: olha, eu entendo, já saiu, eu tive um acordo, até um caso no meu escritório, isso, acordo homologado, um pai saiu de casa e depois ele voltou. Ele falou: olha, eu não tenho para onde ir, eu não sei se eu sou profissional liberal, eu não sei se eu vou poder pagar as contas desse próximo apartamento que eu estava alugando. Eu não sei se eu vou poder ver meu filho. Eu não quero perder esse momento de estar com meu filho nesse momento. E a mulher, apesar de querer aquele divórcio, falou: olha, eu entendo. E eles começaram a coabitar, não voltaram ao casamento, mas houve um entendimento ali, né? Eu acho que nesse momento o bom senso é a palavra-chave. Porque é tudo muito novo, é muito novo para as famílias, muito novo para as crianças, muito novo para os juízes. Não é uma decisão única, né? Falando: olha, o juiz, a partir de hoje a guarda vai ser da mãe, a partir de hoje a guarda vai ser do pai. É tudo muito novo para todo mundo. Então os juízes tiveram que julgar, né, decidir de forma unilateral mesmo, vendo o que acontecia processo por processo. Você sabe que eu achei super interessante isso que você falou, Bruna, que as pessoas usaram de bom senso, né? Porque na vida ter bom senso é um lucro enorme. Né? Você evita milhões de problemas quando você tem bom senso. Mas a relação homem-mulher, ou enfim, a relação de casal, de par, né? Às vezes tem um componente do emocional muito grande, né? Então eu fico imaginando essas pessoas que decidiram uma coisa, tiveram que voltar atrás por uma coisa maior, né? Que foi essa pandemia, isolamento, dificuldade econômica, e tiveram que coabitar. Né? Eu acho que isso é um esforço pessoal muito grande, né? Eu estava falando hoje até sobre isso, que às vezes as pessoas falam assim: fulano saiu de casa. Eu falo: às vezes sair de casa é um ato de muita coragem.
Sair de casa quando você repara que o seu casamento acabou, e se você não quiser trazer um transtorno, fazer da vida da família inteira um inferno, às vezes você sair de casa é uma medida muito de muita honra também. Às vezes você sai de casa e fala, eu sei que está no meu momento de sair. Porque às vezes as pessoas acham, abandonou o lar. Não, não abandonou o lar. Às vezes saiu de casa. Saiu de casa porque sabia o que estava vivendo ali. E que a família inteira estava vivendo uma mentira, né? Não é fácil. Não é fácil na pandemia, não é fácil fora da pandemia. Crianças não querem ver pais separados. É normal. Crianças querem os pais juntos. Criança não quer ouvir a mãe falando mal do pai, não quer ouvir o pai falando mal da mãe. A criança, ela se sente culpada, para começar, quando ela vê uma turbulência dessa. Eu estou falando isso do bom senso, né? Porque eu acho que agora surgiu esse bom senso, porque até então o que a gente mais vê são crianças sendo colocadas como se fossem objetos. Né? Tem que ficar comigo, tem que ficar com o outro. Quanto ela vale, quanto ela paga, quanto eu pago. Não. E cada vez mais o judiciário, porque o direito de família, dentro do direito, é a área que mais tem mudança, né? Porque o ser humano é a que mais tem mudança, né? É a que mais tem mudança. É impressionante, eu vejo isso porque eu faço a coluna na Globo News há 8 anos, mas eu comecei tem 10 anos. E é impressionante como a lei vai mudando. Então, eu vou falando uma coisa, quando eu lembro que eu falei na primeira coluna, eu lembro quando nas primeiras colunas eu ainda falava de guarda no lateral. De repente, em 2014, a guarda compartilhada virou a guarda oficial a todos os casais. Não existia mais eu quero ou não quero. Não, você não tem mais direito de escolher. É a guarda oficial. É oficial, a pessoa tem que compartilhar, não é isso? A guarda compartilhada é a guarda oficial. Só que o que acontece é que geralmente as mulheres ficam muito preocupadas porque elas entendem como guarda compartilhada, e é algo que é muito mal explicado, como se a criança tivesse que morar em ambas as casas, ou seja, compartilhar exatamente o mesmo momento. 3 dias com o pai, 3 dias com a mãe, um dia com o pai, um dia com a mãe, e não é isso. Na guarda compartilhada, na grande maioria das vezes, a criança tem uma residência que é mais fixa e que ainda é, a grande maioria, a residência das mães. Algo que é natural, faz parte da humanidade. É verdade, né? A criança foi gerada, amamentada e faz parte aquilo ali. Às vezes até os homens lutam muito pelas guardas e depois eles falam, não, eu preciso de um tempo. Mas a guarda compartilhada, ela surgiu exatamente para tirar esse pai de final de semana. Esse pai que é mero pagador. Esse pai que, de repente, toda vez que via a criança, tinha que reconquistar, porque perdia a intimidade com a criança. Perdia o contato, né? É triste, porque eles também querem ver os filhos crescerem, né? Claro, os homens, né? Claro. É um direito deles também participarem da vida dos filhos. Mas eu entendo que a criança se sinta mais, vamos dizer assim, de repente, dentro do seu ambiente, com a mãe ali. Principalmente quando são crianças muito pequenas, né, Bruna? Porque o adolescente já muda tudo, né? Sim, os pais estão muito participativos, né? Eu acho que com a guarda compartilhada houve uma diminuição muito grande na questão da alienação parental. Porque na grande maioria das vezes, quem fazia alienação parental era quem residia com as crianças praticamente integralmente. Então, isso, leia-se mães, né? Falava mal o pai e tal. Então, quando vem a guarda compartilhada, houve uma diminuição na alienação parental. Por quê? Porque aí os dois começam a compartilhar naquele momento. E a criança começa a perceber. Ele não é tudo aquilo que a minha mãe fala. Ou não é tudo aquilo que o meu pai fala da minha mãe. A criança tem uma inteligência muito grande, ela sabe muito bem, às vezes, distinguir o que o pai e a mãe estão falando. Então, a guarda compartilhada, ela veio para tirar essa figura visitante. Tanto é que a gente nem fala mais visitante, a gente fala convivência. Entendeu? Porque visitante visita uma pessoa que chega na sua casa e tem hora para ir embora. Qualquer um é visita, né? Que chega na sua casa. Tem uma hora, tchau, tá na hora de ir embora, não quero mais a visita aqui. Então, visitante é muito distante para uma criança. E aí... Ô, Bruna, essa questão toda dos filhos, né, de serem instrumentalizados, já vem de longas datas, né? Mas o que eu estou entendendo é que durante a pandemia, essa instrumentalização dos filhos diminuiu, é isso? Houve uma conscientização maior para não se fazer esse jogo. Então, o que aconteceu foi que os juízes, assim que surgiu o coronavírus, a pandemia, e começaram as brigas, né, com quem fica a criança tem que ficar só comigo ou só com o outro porque não pode ficar nesse vai e vem. E quando muitas ações foram propostas para regularizar essa visitação, essa convivência, né, e os juízes, alguns, no primeiro momento, deixaram a visitação e a convivência e a guarda somente para um dos genitores. E depois eles começaram a ver que isso era uma forma de manipulação. Que um falava, eu quero só para mim, mas era a forma de manipulação e que ali ia começar a haver, de novo, vários casos de alienação parental. Então, o que os juízes estão fazendo? Se o juiz vir que naquela situação
está havendo alienação parental, ou seja, os pais, um pai ou a mãe está pegando a criança de propósito, alegando coronavírus, alegando a pandemia, eu vi juiz invertendo guarda nesse período Invertendo, agora. Nesse período. Falando, dizendo, não, você não vai ficar, quem vai ficar é Sim, o outro. porque não teve bom senso. Porque o que tem que ser analisado? A criança não pode ser colocada em nenhum tipo de risco. Óbvio. Claro, óbvio. Eu vou dar um caso aqui, falar algo que é meio lógico. Um dos pais é médico, por exemplo. Então, é óbvio que essa criança não pode ser colocada em risco se o pai, que é um super-herói, ou a mãe, que também é super-heroína, vai lá salvar outras vidas. Mas vai chegar em casa e vai ser um vetor da doença. Então, é óbvio, tem que usar do bom senso que essa criança não possa ficar com um desses pais. E mesmo que fosse casado, também não poderia. Então, isso é usar do bom senso. Agora, se não tiver nenhum perigo aparente fora, o grande perigo que existe, mas se houver limpeza, higienização, não colocar a criança em nenhum tipo de risco, não tem motivo para tirar essa criança de um dos dois, a convivência da criança com um dos pais. Então, eu achei muito interessante você falar que os juízes estão entendendo diferente a situação, né? Estão percebendo que tem que fazer vamos dizer assim, um acordo diferente por causa do momento do coronavírus. Que a gente pensa sempre que a justiça é muito rígida, né? Que só vai cumprir o que está ali na lei, mas há essa compreensão do momento, né? Sim, eu acho que o juiz de família, então, se ele não tiver uma sensibilidade, ele nem deveria estar no cargo que exerce. Né? Porque o juiz de família, ele não julga coisas, né? Ele julga vidas. Então, ele julga o maior bem da vida, que é a família. Então, ele tem que olhar e olhar com outros olhos mesmo. Não deve ser nada fácil, não querer estar na pele deles, porque é muito difícil você chegar e vai para um, vai para outro. Mas se os pais não sabem o que é melhor para a própria família, para a própria vida, tem que colocar um terceiro, e esse terceiro vai ter que determinar, né? Vai ter que decidir. Agora, também para os advogados de família, vocês acabam se envolvendo muito nas questões, né? E como é que você emocionalmente se defende aí para não ficar totalmente envolvida com a situação, Bruna? A gente fica um pouco frio às vezes, né? Tem que ficar, né? Fica, não tem jeito, porque senão você vai levar todos os problemas de fora para dentro de casa, e aquilo ali é desesperador. Então, quando alguém fala assim, Bruna, eu vou te contar uma história horrorosa, eu falo, pode contar o que você quiser, porque eu já escutei todas as histórias que você possa imaginar. É mesmo, Bruna? Com certeza. Não tem história que te deixe chocada? Não tem. Chocada, o que vai me deixar, posso ficar triste, mas chocada eu não vou ficar tão chocada mais. Então eu não falo, pode me contar. Então mas eu acredito na instituição casamento totalmente. Às vezes as pessoas falam assim, a Bruna separa casais. Eu falo, não separo casais não, desculpa, vocês já chegam separados a mim. Eu não venho com essa missão à Terra. Você só dá um jeito para dar uma relação entre eles, não é isso? Sim, tem até esse filme que teve história de um casamento, que é interessantíssimo, você viu? Eu vi, sim, eu vi. E mostra... eu esqueci o nome dela, com a Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, E demonstra ali a função do advogado de família, que ele, às vezes, ele é assim, primordial naquela situação. Porque você colocar mais álcool na fogueira, que alguns advogados podem fazer isso, é péssimo. Aquela relação já está ruim, aquela causa ali não é sua, aquela causa ali é do cliente. E você precisa entender que aquele momento... Eu vou te contar uma coisa que é muito curiosa. Houve um estudo que demonstrava que de 1 a 10, né, quais eram os maiores sofrimentos do ser humano. O primeiro é a morte, o segundo é o divórcio. E acho que o terceiro é a perda do emprego, né? Eu acho que a terceira... Eu acho que é. Ou perda de familiares, na morte de familiares. Então, assim, o divórcio, ele é uma perda. Ele é uma morte para muitas pessoas. É a morte de um ideal, é a morte de um sonho. É a morte. Né? E as famílias, elas precisavam entender que a família não acaba quando tem filho, né? Que a família não acaba com o divórcio. Ela tinha que ser transformada numa nova família. Teve filho com uma mulher, teve um filho com um homem, esquece, aquele homem vai ser o pai do seu filho, aquela mulher vai ser a mãe de sua filha. Porque a frase que a gente escuta muito, advogado de família, é: queria tanto que aquela mulher morresse. Jura? Nossa! Nossa! Queria tanto que aquele homem morresse. A gente escuta muito isso. Eu falo, gente, ela é a mãe do seu filho. Tá bom, mas eu queria que ela morresse. Mas no começo, depois ele entende que aquela mãe... Depois entende que a mãe vai ficar ali, que ele vai ter que aguentar aquilo. E é essencial, porque na hora que a criança... Eu sempre falo que a criança tá ali, é um neném. Né? Um nenenzinho, depois é uma criança, depois é um adolescente, depois é seu amigo. Essa é a transformação. E se os pais não entenderem isso, essa transformação da vida é aquilo que eles levam para o filho. Você criar um filho
falando que a mãe é terrível, ou falando que o pai é terrível, você vai criar um filho com problemas emocionais, com problemas de relacionamento. Com certeza, futuro. com certeza. Eu vou querer casar para ter o que eu tive, o exemplo que eu tive em casa? Não vai querer. Não vai ter problemas de relacionamentos com qualquer pessoa. Então, o mal que os pais fazem quando fazem esse tipo de atitude, tem esse tipo de atitude com os filhos, é tão grande, é de um egoísmo tão grande que até hoje, para mim, assim, é inacreditável que façam isso com crianças, principalmente. Agora, Bruna, você como advogada, você consegue passar para eles que eles estão sendo destrutivos com relação, não a eles pais, mas às crianças? Eles atendem, eles entendem como é que eles realizam isso, ou eles ficam reticentes mesmo e não querem nem... Eu acho que o advogado de família tem que ser brabo, tem que ser duro, realmente. Tem que chegar e não aceitar o que vai fazer. Não pode permitir que certas coisas, certas atitudes sejam... Agora, tem cliente que vai fazer o que não deve, né? Então, às vezes não tem como mandar tanto, né? Mas, só um instantinho, tem uma criança aqui. Pode ir lá pra dentro, por favor. Entrou na live aqui, fugiu, olha. Que idade que ela tem, Bruna? Olha, 3 anos. Olivia. Ai, linda! Oi, tchau, Olivia. Essa que você foi amamentar? Essa danadinha aí que não estava chupeta nem mamava na madeira. Essa daí. Pronto, tchau, pode ir lá. Elis, pode levar. Obrigada. Pronto. Então, Márcia, que delícia. Mas eu acho isso. Acho que o advogado de família tem essa obrigação. Ele tem essa obrigação mesmo de apaziguar, de falar, olha, não pode fazer certas coisas. E eu também, eu vejo às vezes que quando alguns homens chegam no escritório para se separar, eu vou falar de homem, que às vezes eu acho interessante que a gente vê só o lado da mulher, né? A mulher não, vamos ver de homem, que é muito doída, que é muito sofrida. E às vezes os homens chegam e falam assim, Bruna, a minha mulher tá maluca. Ela tá completamente maluca. O meu casamento estava ruim. Eu tive o meu segundo filho. Principalmente quando vem os filhos, né? Que a coisa começa a mudar. Vem meu segundo filho e meu casamento piorou muito nesses últimos tempos. Por quê? Porque ela só olha pra criança. Ela só olha pra criança, mas aí eu resolvi salvar o casamento e resolvi fazer uma viagem com a minha mulher. E quando a gente voltou da viagem, a minha mulher falou, eu quero... Isso aí acontece muito, tá, Márcia? Eu quero me divorciar. Tenho certeza que ela quer se divorciar. E eu falo, você levou pra onde? Pra Disney? Pra Disney. Eu falo, não, pra Disney não. Pra Disney não. Pra Disney, pra você viajar pra Disney, você tem que ter um casamento maravilhoso. Pra Disney com criança, é um inferno. Abre carrinho, fecha carrinho, é o trenzinho que vem, não sei o quê. É uma maratona, é uma maratona. É fila, prova de fogo. Você levou pra Disney na hora da crise. Não, acabou o casamento. Você assinasse antes o divórcio, antes de ir pra Disney. Não gastaria nem $1 que tinha que gastar. Aí eles olham assim, mas você adivinhou a minha vida? Claro que eu adivinhei. Você tem que ter um pouquinho de sensibilidade, porque a mulher realmente, ela é curiosa, né? A mulher, ela não quer, realmente ela não vai querer no momento da crise dela. Depois que ela tem um filho, então, que ela se sente super poderosa, né? Naquele momento que ela tem um filho. Né? Ela tem um filho. Tive um filho, acabei de ter um filho. Eu sou muito poderosa. O homem, naquele momento, tem um espaço dele, mas ele vai ainda descobrir para a mulher qual é o lugar dele ali. E depois eu falo isso para as mães. Assim, tem muita mãe, às vezes, que chega com um filhinho recém-nascido e fala, não quero mais aquele homem. Eu falo, deixa o tempo passar um pouquinho. Espera porque também tem o estresse pós-parto, né? Tem a depressão pós-parto, tem tantas coisas que acontecem, né? Nada eu falo, refletir. Você vai ver o quanto ele vai ser legal, a importância dele, quanto você vai gostar, porque isso é uma fase. São fases que as pessoas passam. As pessoas querem viver casamentos maravilhosos eternamente. Às vezes tem que ter maturidade, que nem sempre acontece. Ô, Bruna, quais são as maiores queixas, hein, que você ouve, hein? Para final de casamento, assim, eu vou me divorciar porque eu não... Então, vamos lá. Você sabe que 80% dos divórcios são requeridos pelas mulheres. E a 80%, olha que dado incrível, hein? Incrível, né? E a pergunta é, será que 80% das mulheres são as causadoras dos divórcios? Não, é porque as mulheres têm a coragem de falar, tá muito ruim. E elas dão um pontapé inicial. Os homens, na grande maioria das vezes, eles só se divorciam, só pedem a separação, ou se eles estiverem assim, já não aguentando mais, já saturou. Não tem mais para onde ir, assim, tá sufocado, ele pede, ou se ele estiver apaixonado por outra mulher.
Aí ele, tchau, não dá mais, me apaixonei, aí vai acontecer. Mas normalmente os homens, eles conseguem levar mais facilmente do que as mulheres. As mulheres, elas falam, eu quero ir embora. Eu quero que acabou, não tem mais para onde ir, tá muito ruim. Então, geralmente são elas que dão esse pontapé inicial aí no divórcio. Mas por muito tempo a gente via que os divórcios aconteciam por causa de traições, né? Uhum. Relações extraconjugais, por aí vai. Hoje em dia eu tenho visto menos, assim. Claro, ocorre, né? Óbvio. Mas eu acho que as pessoas estão mais querendo a liberdade mesmo. Pessoas que... Eu vejo que os opostos, eles não se atraem tanto. Tem um momento que o oposto pode ser interessante no começo. Ah, é legal para conquistar, mas para você manter uma vida, tudo é diferente, diverge em tudo. Vai ter um momento que vai pesar para um dos lados. Aquela situação vai ficar... Essa coisa de opostos se atraem, eu também não concordo, não. Eu acho que você tem que ter uma convergência de objetivos, de temperamento, de maneira de olhar o mundo, de querer, né, enfrentar Sim, tudo. sim. Tem que ter uma convergência. Quem está em choque só em opostos, Não realmente dá. não Um dá, gosta né? de praia, outro gosta de serra, um gosta de jantar, outro só gosta de almoçar. Vai ter um momento que vai falar, olha, só que, assim, né, alguém tem que abrir muito mão de alguma coisa para agradar o outro. E eu acho que ninguém... eu falo isso muito aos meus clientes porque eu acho importante. Ninguém pode colocar em cima do outro uma responsabilidade. Eu amo por dois. Não, você não ama por dois, você não é feliz por dois. Ninguém ama por dois. Isso é uma maldade o que as pessoas fazem às vezes com as outras. Elas colocam uma responsabilidade da felicidade delas em cima do outro. Então, eu amo você tanto que você não pode fazer. Não, eu posso fazer, eu posso me divorciar, eu posso me separar, eu posso ser feliz e encontrar um outro caminho. E você pode se separar e encontrar um outro caminho para você. Então, eu acho sim que as pessoas têm a capacidade de se reapaixonar pela mesma pessoa inúmeras vezes. Isso Isso eu é muito acho. bonito, né? Isso traz assim essa descoberta do ser humano pelo outro, né? Que tem que acontecer, porque a gente passa por várias fases da vida, né, Bruna? Agora, É. Bruna, com relação à faixa etária, o que você está vendo mais de divórcio? Porque a gente fala que na pandemia o divórcio aumentou, que na China aumentou, que foi uma barbaridade, que em todos os países que aconteceu essa questão do Covid, né, da pandemia, que isso aumentou muito. O que você está presenciando, além do que você falou, que muita gente fez um acordo, mas como é que é a faixa etária? Quem quer sempre se separar? Tem uma faixa? Eu acho que normalmente é uma faixa etária, assim, casais que têm um filho de uns 3 anos, 4 anos, começam a querer a separar. Agora tem vindo pessoas mais velhas, assim, que eu tenho visto que estão querendo se separar. Eu falo, às vezes, tantos anos de casamento, mas não quero mais ficar nessa relação, acho que a relação já desgastou. Eu falo, ó, desgastar vai desgastar, né? É normal que desgaste. Mas ainda é um pessoal mais jovem mesmo que começa a se separar cada vez mais cedo, né? Da mesma forma que as pessoas estão casando cada vez mais com regime de separação total de bens, né? Que antigamente as pessoas olhavam e falavam, nossa, é o regime de quem é o do interesseiro, né? Porque não quer juntar patrimônio, isso não pode. Hoje em dia, o pessoal mais jovem quer mesmo casar na separação total de bens, exatamente para não ter comunicação, confusão patrimonial, ou porque um é muito... se joga no mundo, gasta dinheiro e o outro é mais retraído, né? Então, mas eu vejo ainda que o pessoal mais jovem, assim, eu acho que a faixa de uns 45 anos, eu acho que as pessoas... Faixa... Tá mais por... Mas eu acho que essa questão do patrimônio é muito importante na relação de um casal, né? Eu acho que isso pode dar muito problema. E a legislação brasileira agora tem uma coisa, né, que a pessoa, mesmo com a união estável, o companheiro, mesmo que tenha separação total de bens, o companheiro tem direito... Você podia falar um pouquinho sobre isso também, que tem muita gente também em união estável. Na verdade, o que acontece? A união estável, por muito tempo, ela era caracterizada com um lapso temporal de 5 anos. Depois, quando acabou essa história do lapso temporal, ou seja, não existe mais o lapso temporal para você configurar uma união estável, isso começou a trazer um desespero para algumas pessoas. Porque eu vivo um namoro, você vive um casamento, como é que fica essa situação? Não preciso mais de tempo determinado, não preciso mais de coabitação, moradia conjunta. O que eu vivo, né? Então as pessoas começaram a ficar muito preocupadas nessa situação e colocar o companheiro como herdeiro necessário. É isso que você está perguntando. Hoje há uma equiparação do companheiro com o cônjuge. A gente não pode dar tratamentos diferentes da união estável ao casamento. Então, se no casamento o cônjuge é herdeiro necessário, eu não posso excluí-lo da sucessão,
Eu também não posso excluir o companheiro. Só que aí você traz aos casais uma insegurança muito grande. Eu vejo hoje, quando alguns clientes falam para mim assim, Bruna, o que eu falo quando eu chegar para a sociedade? Minha namorada, porque se você não quer ela como sua companheira, senão ela vai entrar no rol de herdeiros necessários. E às vezes você não é por maldade, às vezes você não quer. Tem filhos de outro casamento, não quer misturar patrimônio. Isso é justo. É justo às vezes. Entendeu? Por que eu que fiz o meu patrimônio, tenho filhos e tal, de repente começo a namorar e estou adorando aquele namoro, eu morro e a minha filha vai ter que dividir um dia o meu patrimônio, vai para o filho do outro homem. Então isso para as pessoas é enlouquecedor. Como é que a gente faz? E aí, como é que faz? Porque a justiça determinou isso, né? Não? Determinou. Como é que faz? Aí só casais que casam acima de 70 anos, que podem casar no regime da separação obrigatória, que é a exceção, né, na lei, que é o regime que diz que o cônjuge sobrevivente não será herdeiro necessário, então é o único caso, ou senão não tem o que fazer. Aí todo mundo fazendo o quê? Testamento. Aí quando você fala a palavra testamento, você põe um corvo na janela, chamou a morte, todo mundo fica apavorado. Eu falo, gente, testamento é algo natural. Na Europa todo mundo faz, nos Estados Unidos todo mundo faz. E isso é interessante, Márcia. As pessoas mais jovens estão começando a fazer aqui no Brasil. Então, Testamento. Estão. E tem uma coisa que eu acho que, principalmente quem tem filhos pequenos e que fica enlouquecido, como oriência quando há a morte conjunta de pai e mãe da criança. Pegou um avião. Trágicos, né? Pegou um avião, morreram os dois, por exemplo. Com quem fica a criança? Quem cuida da criança? Vai ter guerra na família, de paterna e materna. Quem vai cuidar da parte financeira dessa criança? Então, isso tudo pode colocar em testamento. Então, hoje, as pessoas também se preocupam, além da parte financeira, que às vezes é bom você deixar em testamento, né? Quem tem herdeiro necessário pode deixar até 50% do patrimônio em testamento, que a gente chama isso de planejamento sucessório. Mas as pessoas também se preocupam muito com a questão de quem vai cuidar de uma criança em caso de morte dupla, conjunta, né? A gente vê isso muito em filmes nos Estados Unidos, filmes americanos, né? Que tem essa questão, né? Os pais faleceram, quem é que vai a criança? Mas realmente o Brasil, quando se fala em testamento, é um tabu, né? As pessoas já estão tá querendo que eu vá morrer e tal. Não, mas não, é uma coisa que tem que ser planejada. É interessante que isso esteja vindo dos casais mais jovens, hein, Bruna? Porque eles estão mais conscientes de uma coisa mais racional e menos emocional com relação à sucessão, né? E se as pessoas fizessem isso de uma forma mais natural, haveria muito, muito menos problemas nas famílias, na parte sucessória, que as pessoas poderiam conversar de forma muito mais clara, né? Até com os companheiros, porque eu acho que não importa a idade, as pessoas têm direito de ser felizes, entendeu? De conseguir outro namorado, tem outro companheiro, as pessoas têm direito. E às vezes as famílias ficam tão apavoradas, aí não aceitam a madrasta, não aceitam o padrasto, porque essa parte financeira é tão forte na família que começa a não aceitar ninguém. Então, isso aí há uma quebra na família. Por quê? Porque entrou um outro e uma questão financeira, que isso pode aos poucos também ser regularizado, regulamentado. Então, eu acho que esse preconceito do testamento é algo que tende a diminuir. Sinceramente, eu acho que... E tem a obrigação de diminuir, porque faz parte do nosso futuro, do nosso presente. Todo mundo pode morrer a qualquer momento, né? A vida é assim, né? Eu ia te perguntar uma coisa também que às vezes eu já vi que acontece. A guarda do cão, do animal de estimação, acontece muito? Acontece. Acontece. Tem guarda compartilhada, já teve decisão. Eu até agora vou fazer um casal super novo que se separou, nós não tem filhos e a gente está fazendo agora a convivência do cachorro. Porque um deles descumpre, não pega o cachorro no final de semana que tem que pegar, e o cachorro também tem gastos, e o cachorro também tem um cuidador, tem a pessoa que ama um cachorro. Aí eu falei, gente, vamos regularizar essa história, mas é verdade, porque o cachorro, o animal doméstico, né, vira às vezes um membro da família. Um membro da família, né? Então, é um fato, é verdade. Agora, não tem, assim, grandes quantidades de ações de animais domésticos, não tem. Mas que é verdade. E eu já tive. Então, assim, você já teve, né? Já tive. Quais foram os que você pode falar assim, de casos bem complicados que você teve e conseguiu um sucesso assim no acomodamento das pessoas? Gente, Márcia, tantos. Já tive tantos, assim. Algo que tenha te chamado muita atenção, Bruna.
Olha, eu vou contar um caso que eu acho uma história muito interessante, tá? Eu sempre falo para as pessoas que o casamento, se você esticar muito a corda, né? Estiver insuportável, esticou, se estourou, não tem mais jeito. Né? Estourou, está estourado, né? Mas eu tenho um casal de clientes que uma vez me procurou um escritório, que eles eram super novos, assim, e eles passaram por uma tragédia horrorosa na vida deles. E eles não conseguiam mais olhar um para o outro. Eles tiveram uma tragédia, ela olhava para ele, ela falava, eu olhava para ele, eu via a morte, ele olhava para mim, ele via a morte, era óbvio. Então nós ficamos 1 ano e meio coabitando, mas a gente não era mais marido e mulher, entendeu? A gente não tinha mais nada a ver. E aí um dia eu cheguei para ele e falei, olha, ela, né? Ela falou, a gente não tem mais nada, a gente não se gosta mais, só na hora a gente realmente, cada um tocar a sua vida, você tem direito de ser feliz, eu também tenho direito de ser feliz. É óbvio que você não está feliz comigo e eu não estou feliz com você. Então, o que você acha de se separar? Aí ele falou assim, olha, eu acho que você tem toda a razão, mas eu vou te fazer uma proposta. Eu queria fazer uma viagem com você. Não foi pra Disney, tá? Aí ela falou assim, adoro a Disney, mas... Eu adoro a Disney, mas não foi pra Disney. Aí ela falou assim, olha, eu acho que, sinceramente, não, porque a gente tá ruim, tá muito ruim mesmo o nosso casamento. Ele falou assim, não, deixa eu fazer essa última viagem, a gente vai viajar com bons companheiros. A gente pode ficar até em quartos separados, mas se você quiser, eu vou deixar você um dia pensando se você quer viajar comigo. Ela pensou, falou assim, uma coisa, eu vou. Tô 15 anos com ele, eu vou dar essa viagem com ele. Dá uma chance. Quando ela chegou no aeroporto, ela começou assim, ele tá me irritando esse homem, profundamente. A voz dele me irrita, a mão dele me irrita, o jeito dele pegar na mala me irrita, ele fala com a aeromoça, tá me irritando totalmente. Ela já começou a pensar no voo da volta. Eu vou pegar um voo lá. Aí ela fala assim pra ele, olha, eu já te avisei que eu vou, qualquer coisa, eu vou voltar e vou embora antes. Ele, não, eu já sei, você vai embora antes, qualquer coisa você vai embora. Quando eles chegaram na viagem, era pra Europa. Ele falou assim, olha, ela acordou de manhã e falou assim, vou falar pra ele que eu vou ter que ir embora, voltar pro Brasil. Aí ele falou assim, aluguei um carro. Vamos fazer uma viagem aqui curtinha. Aí ela falou assim, mas eu tava pensando em voltar pro Brasil. Eu falei, não, mas eu aluguei um carro. Vamos fazer uma viagem? Eu juro, quando a gente chegar no próximo ponto, você volta pro Rio. Aí ela, tá bom. No meio da viagem, 3 horas se passaram, os dois em silêncio no carro. Começou uma escuridão, mas uma escuridão, tudo preto. E ela falou assim, vem cá, a gente tá 3 horas viajando, a gente não vai chegar no lugar nenhum. Ele pegou uma saída assim, sabe? Aquelas saídas assim, na Alemanha. Abriu o mapa do lado ao contrário, olhou, acendeu a luz do carro, começou a rir, gargalhar. Falou assim, eu estou completamente perdido. Eu não sei nem para onde eu vou. Ela olhou para a cara dele e ela disse, Bruna, na hora que ele me falou aquilo, o meu mundo voltou inteiro para mim. Eu estava vendo naquele homem aquele amor que eu tive lá atrás. Eu não sei te explicar. Ela falou, eu olhei para ele e ele foi tão sincero. Ele começou a gargalhar comigo e falou assim, eu não sei para onde a gente está indo. Eu estou sem graça porque eu não sei nem ver o mapa. As placas são desse tamanho. A gente está no meio de uma autobahn e eu não faço a menor ideia. Nós estamos perdidos na Alemanha. E ela falou, tudo voltou. Todo o sentimento que um dia eu tive por ele voltou naquele momento que eu falei, Gente. É esse homem sincero, gentil, carinhoso que eu sempre gostei. Ele é esse homem que eu procuro há tanto tempo que há muito tempo estava adormecido dentro de mim. Eles são casados até hoje. Ai, Eles que voltaram história no linda! Não, e refizeram a vida totalmente. E depois foi tudo legal, claro. Depois houve problemas, como há para vários casais, mas eles voltaram. Então, isso que eu tô falando para você, que eu acho, como eu falei no começo, que eu acho que as pessoas têm a capacidade de se apaixonar várias vezes pela mesma pessoa, é isso. Eles não deixaram totalmente essa corda ser cortada. Porque se eles tivessem deixado, não teria mais jeito. E as pessoas têm direito de se separar, né? Tem direito de se divorciar. Eu acho que tem esse desespero. Eu vejo isso muito na coluna, às vezes na Globo News, quando falam assim, Bruna, eu quero me divorciar, eu posso? Eu falo, claro que você pode, você tem direito. Pode, lógico, mas será que é o melhor, né? Será que é o melhor? Exatamente. Então, eu acho isso. Eu acho que essa é uma história bonita para contar, porque eu acho que histórias trágicas eu tenho. Você tem demais, né? Eu tenho, mas eu tento muito chegar ao consenso, porque eu penso muito nas crianças. Eu sou muito ligada à criança, eu estou sempre ligada, preocupada com o emocional da criança. Eu acho que o advogado de família tem que ter essa responsabilidade. E nós temos que ser diferentes dos outros advogados. É obrigatório. Você tem por exemplo, quando tem uma coisa assim, você conversa com as crianças ou você nem conversa com as crianças? Já conversei com criança, já foi muito bom conversar com criança e já, hoje em dia, eu prefiro não... Algumas, eu já conversei com muito adolescente e seguiram o meu caminho, acredita?
Juro, me viraram mandam, advogado? Bruna, eu quero trabalhar com você. Eu falo, Advogado de gente, família. família, Bruna, eu quero trabalhar muito com você. Eu falo, gente, calma. Advogado de família tem seu lado lindo, mas tem seu lado horrível. Quando eu comecei a trabalhar no escritório com 21 anos, né? Num escritório com direito de família. E aí, a primeira audiência que teve foi terrível. Meu chefe chegou para mim, me puxou e falou assim, Bruna, olha só. Se você continuar da forma como você tá, vai ser trágico. Você não tem nenhum tino pro direito de família. Porque você tá acabada. A menina chorar, eu chorar junto. Ela, que horrível. Horrível. Esse pai é horroroso. Esse homem é nojento. Porque tem sempre os dois lados. Tem que ouvir os dois lados. Não dá para você falar que só um tá certo e o outro tá errado. Tem que ouvir os dois lados. Todo mundo tem uma segunda história. Claro. E o adolescente? O adolescente deve ser, assim, bem difícil de você acessar, né, não? Eu gosto, né? Não, eu adoro adolescente. Eu gosto. Um problema familiar, numa separação de pais, deve ser difícil, porque o adolescente também já tem o momento dele e ainda tem a separação dos pais. Sim, né? Mas se os pais forem inteligentes nesse momento, né? Porque você fazia da criança também todo poderoso, né? Você fala, olha, meu filho, eu amo você, faço tudo por você, e aí o outro pai, achando que vai perder, começa a fazer isso. O filho é tão inteligente que ele começa a saber. Então, para ele ganhar tudo que ele quer, ele começa a jogar uma mãe contra o outro. Ele sabe que falar mal do pai para a mãe vai deixar a mãe feliz. E sabe que falar mal da mãe para o pai vai deixar o pai feliz. Então, o adolescente ele vai jogando com isso. Então, é muito perigoso. Eu acho que a guarda compartilhada, eu conheço um casal que tem uma guarda compartilhada, eles têm 3 filhos. A separação não foi fácil, mas eles são tão maduros na guarda compartilhada. Você sabe que eles têm uma guarda compartilhada com alternância de residências. Quando a mãe deixa o filho de castigo, ela liga para ele e fala assim, olha, o nosso filho fez bobagem, ele tá de castigo, tá? Tá sem iPad. Aí ele vai para casa do pai, ele chegou, oi pai, cadê o iPad? Aí o pai fala, sua mãe me ligou, na casa dela tá sem iPad, aqui nessa casa também, é igual. Ai, que ótimo. Aqui nessa casa, se você fez errado com a sua mãe, tá fazendo errado comigo. Tem coisa mais bonita que isso? Não, isso é união, né? Você passa uma mensagem juntos. Só. Claro. Passa uma mensagem só, porque senão também o adolescente fica perdido, né? Sim. Se você der mensagens trocadas, né? Exatamente. Estão criando essas crianças juntos. Eles não moram em casas separadas, os dois casaram já com. Ele é casado com outra mulher, ela é casada com outro homem, mas eles criam essas crianças juntos. E isso é muito bonito. Isso é quase único, né? Porque é difícil. Isso aí seria o mundo ideal. Difícil. Esse mundo ideal. Esse mundo ideal não existe. E às vezes eu falo, se esse mundo ideal não existe, finja. Finge. A criança vai preferir que você finja. Finja que você acha o pai legal, finja que você acha a mãe legal, finja. Depois você se acostuma. Depois adormece. Você começa a Você dá esse conselho literalmente. Claro, finja, vai fingindo. Finja. Tenha respeito. Porque se você não respeitar o pai do seu filho, ele também não vai respeitar o pai. Pois é, porque é pai, é mãe, não dá para desfazer da imagem. Não dá para desfazer da imagem. Não dá. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que começar a respeitar quem ela escolheu para ser marido, quem escolheu para ser mulher, porque um dia foi escolher, ou não, né? Ou pode não ter escolhido, mas mesmo assim... Tem aquela criança, né? Tem aquela criança. Eternizou. Aquele casal foi eternizado. Você sabe que na Alemanha, a preocupação é tão grande com as crianças que quem sai de casa são os pais. Vocês resolveram se separar muito bem. A casa, o domicílio fixo é da criança. Os pais que ficam intercalando a casa. Olha, semana uma, semana outra. Vocês não souberam... Bom, mas aí, vem cá, quantas casas tem que ter uma família? Pois é, uma loucura, né? Já pensou? Pois é, mas eles fazem isso. Vocês não são maduros, não levaram o casamento à frente, a criança vai ficar na mesma casa e vocês vão ficar intercalando as casas. Gente, isso interessante, aí né? Interessante, é uma nova perspectiva, hein? Pois é, mas você sabe, Márcia, que eu tive um caso muito antigo lá no escritório de um pai que toda vez que a criança ia saltar para a casa da mãe, ele falava, ops, tira o tênis. Aí a criança, tira o tênis, tira o tênis, deixa um carro. A criança tirava o tênis e ia descalça para casa. Eu falava, gente, isso é tão absurdo. O que uma criança, o que você acha que você leva para uma criança quando você fala para a criança ir descalça para casa? Porque quem deu o tênis foi ele. Eu que dei o tênis, vai descalço, pode descalço. É uma raiva que tem da mãe, é óbvio, né? Isso aí não é natural que você mande um filho tirar uma coisa do próprio corpo porque você não quer que a mãe se beneficie de um tênis. Então, você não está passando nada, você não está levando nada para uma criança no momento que você faz isso.
Nada, absolutamente nada. Então, Não, está prejudicando emocionalmente aquela criança. Com prejudicando certeza. emocionalmente. Porque não está sendo nenhum pai bom, está passando uma imagem péssima da mãe, está sendo tudo truncado para a cabeça da criança. Tudo truncado. Mas você me perguntou da parte financeira, eu acho importante falar agora no momento da pandemia, que a gente escuta muito que as pessoas querem diminuir a pensão alimentícia alegando o coronavírus. Pois é, Bruna, tem gente que está diminuindo o aluguel, eu fico imaginando que estão querendo diminuir também a pensão, né? Pois é. Houve uma diminuição de muitas coisas, né? Escolas e cursos extracurriculares e por aí vai. Só que a criança, deixar bem claro, a criança ela continua vivendo, ela mora, ela continua pagando a escola, ela se veste, ela vê televisão, ela tem vários gastos naturais dela. Que haja realmente uma diminuição no poder aquisitivo, isso é natural, isso é normal que vai haver. Mas o fator coronavírus, ele não pode ser principal para que haja diminuição da pensão alimentícia. Então, há pais que me ligam agora falando, Bruna, eu vou tirar a pensão, vou diminuir. Eu falo, não, quem diminui pensão é juiz. Se você está com um problema financeiro, você que comprove ao juiz, entre com uma ação revisional de alimentos, explicando e demonstrando e comprovando que houve uma diminuição, uma queda no seu rendimento mensal, para que haja um deferimento. Para o juiz falar, ok, realmente houve uma diminuição e você pode diminuir essa pensão. Porque se você diminuir da sua cabeça, você vai ser executado. Aí o que acontece? Eles falam, não estou temendo. Porque teve uma decisão do STJ dizendo que os homens, ou os pais, ou a mãe, não vão ser presos, não vão ficar em regime fechado nesse momento pela prisão civil. Então eles falam, João, eu já vivo em regime fechado mesmo, eu estou em casa, estou na pandemia, então tanto faz se eu pagar ou se eu não pagar. Só que esquecem que essa decisão foi proferida 3 meses atrás e pode a qualquer instante ser mudada. Os ministros podem falar, a partir de hoje, regime fechado novamente. Então, porque é uma das coisas que dá prisão, né? Que a gente é tá única. Claramente, né? É o único caso do nosso ordenamento jurídico. É o único caso do nosso ordenamento jurídico de prisão civil. É a falta de pagamento por pensão alimentícia. Antes era por depositário infiel também, mas agora é só pela falta do pagamento da pensão alimentícia. Então, é uma prisão civil, claro que hoje em dia eles ficam numa prisão especial, né? Mas são presos, é ruim, né? É muito Se alguém ruim. chegar com mandado de prisão na sua casa... Nossa, terrível. Agora, terrível. Bruna, e com relação à pensão de ex-mulher? Porque você falou aqui muito em relação a filhos, né? Isso. E a ex-mulher, tem direito... Como é que ficou isso? Então, a pessoa tem direito a vida inteira, hoje em dia não mudou, não tem mais aquela coisa vitalícia, não é não? Não, é caso a caso, tá? É caso a caso. Hoje, as decisões, a grande maioria das decisões diz que pensão alimentícia ex-cônjuge ela é excepcional e temporária. O que quer dizer isso? Ela é uma exceção à regra e por tempo determinado. Mas é óbvio que um casal, que seja casado há 30 anos, 40 anos, a mulher sempre cuidou da casa. O homem sempre saiu para trabalhar. Aquele homem cresceu com aquela mulher ao lado, né? Sustentando aquela família totalmente, né? Dando apoio. Claro. Aí um dia ele realmente resolve sair de casa, se apaixonou por outra mulher. Essa mulher tem que ficar abandonada sem ninguém pagando nada? Não, aí vem a pensão vitalícia. E é mais do que justo que venha a pensão vitalícia, porque isso é difícil. Uma pessoa de 20, 30 anos se recolocar no mercado de trabalho, uma mulher de 60, é quase impossível. Se parou com 30 anos de idade. Agora, temos que ter bom senso. Uma menina, né, uma mulher de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, vai ter a pensão vitalícia? 40, não vai ter pensão vitalícia. Pode ter ali uma margem de 2 anos, assim, no máximo, 2 anos e meio, 3 anos de pensão. Mas que isso não vai ter. Eu também acho justo. Também o homem não é banco. Senão fica ali, fica naquela situação, exatamente, não é uma aposentadoria, né? Não é aposentadoria. Não. Então, eu vejo muito isso, que às vezes, você me perguntar o que eu acho das separações, eu acho que os homens são muito carentes. São carentes? São. Eu acho que os homens são muito carentes. Eu acho que os homens são carentes, a gente acha que as mulheres são carentes, mas os homens são carentes de elogio. As mulheres, elas tendem a não elogiar, porque elas falam assim, eu não vou elogiar, você não vai se achar. Porque tem muita mulher por aí. Então, as mulheres, elas acabam fazendo coisas com os homens, que os homens depois... Aí chega uma que dá um elogio e ele... nossa, ele me elogiou. Se sente o rei, porque alguém elogiou ele. Entendeu? Então, ele fica assim, inflado. Eu estou me lembrando que ontem eu entrevistei um psicólogo que falou sobre terapia de homens, né? E como é que os homens se sentem. E está muito nessa linha mesmo. O homem não consegue, né? Ele precisa de ter também alguém que fale para ele que ele
é importante naquele Claro, momento, né? claro. Como Então, eu todo acho. mundo gosta, né? A mulher também Sim, gosta, né? mas é o mesmo. Claro, a mulher também. Todo mundo precisa ser elogiado, ser Todo colocado para mundo. cima, ter ali aquele Claro. incentivo. E, ao mesmo tempo, eu vejo que, às vezes, os homens, o que faz com que eles deixem de gostar das mulheres ou percam a admiração, porque a palavra é Hum. admiração, eles falam assim, às vezes, para mim, Bruna, eu via nela, quando eu casei com ela, é porque ela era diferente, ela trabalhava, ela era do mundo, de repente ela virou minha filha. Ela é quase minha filha. Eu não quero ter mais uma filha, já tem 2, 3. Eu não quero a quarta filha. Então, a mulher, ela não pode ser filha do homem. Entendeu? Ela tem que ser a mulher Nem dele. mãe, né? Nem mãe. Nem mãe, nem filha. Nem Ela tem que mãe. ser a mulher. Cada um tem a sua função. Sua função, Né? A exatamente. mãe do pai do marido tem a mãe dele, né? E vai ter a filha dele. Você não pode ser. O homem não pode achar que você é mais. Ai, eu tenho que cuidar dela demais, porque ela é muito frágil. Não. Nós somos fortes. Né? A mulher é muito Nossa, tanto que forte. temos filhos, né? Poxa, temos filhos, trabalhamos, em casa ou Trabalhamos. não, porque é uma loucura, né? Eu tenho É assim que verdade. tirar o chapéu para as donas de casa, que agora que eu fiquei nessa quarentena toda aí, que trabalho, né? Não, e estão estudando, e quem tem filho pequeno como você tem que estudar com as crianças, né? Eu estudo em alemão também, que maravilha, né? Que Então é assim, é uma maravilha. coisa maravilhosa. Todo dia aqui a homeschooling para deixar a gente de Pois é, cabelo em pé. homeschooling é dose, né? Porque É dose. você faz o seu trabalho e tem que estudar. Eu sei Tem que que a minha estudar. filha também, uma delas é assim, tem que estudar, tem 2 filhos, passa 4 horas do dia estudando, né? 2 com um, 2 com o outro. Gente, é uma loucura. Uma É uma loucura. loucura. Realmente, Mas nós estamos fazer o quê, Não né? tem o que Esse é o fazer. momento. Agora, Bruna, quer dizer, você falou que os homens não gostam de ter uma pessoa assim frágil, dependente, né? Que eles têm que tomar conta. A Essa é uma questão não grande é, a queixa. É uma questão não grande é, queixa. a questão não é a dependência financeira. Não, Não é a é, dependência talvez é emocional, uma aquela pessoa dependência frágil, exatamente. Você né? chega em casa e a mulher vai e fala que a babá fez não sei o quê, que a funcionária fez não sei o quê. Ele não está interessado. Não interessa. É. Tem uma hora que tá legal. Depois perdeu o interesse. Aí vem diferentes formas de pensamento, entendeu? Estamos pensando de formas muito diferentes. Então, não tem mais ali. Não dá. Eu acho que tem que jantar fora, às vezes, com o marido durante a semana, sabe? Pra mulher Tem também, que porque a mulher mudar um também pouco, né? E eu ia quebrar te uma perguntar, e a rotina. mulher, o que que ela reclama mais para você na relação? Eu acho que é o cavalheirismo. Cavalheirismo? Eu acho que as mulheres elas acabam ficando meio assim, os homens não são mais tão gentis. E eu acho que essa gentileza faz diferença. Sabe, essa educação mesmo. Olha, eu vou ser gentil com a minha mulher, eu vou dar valor necessário, eu vou ser gentil, eu vou olhar para ela. Quando ela estiver conversando, eu vou conversar com ela, eu vou dar atenção. Eu acho que essa falta de atenção que ocorre, sim, de ambas as partes, eu acho que isso às vezes acaba matando o casamento. Eu acho que é necessário que os casais tenham, sim, uma cerimônia um com o outro. Acho importante. A cerimônia eu acho muito importante que as pessoas tenham uma com a outra. Mas tem que ter intimidade, né? A intimidade, a conversa, Isso que tudo. eu ia falar. Você falou Sim. cerimônia, mas não é uma cerimônia de distanciamento. Não. É uma questão de tratamento, né? De Tratamento. tratar gentilmente. Exatamente. Essa cerimônia de você não deixar o casamento. Ah, já tem tantos anos. Ah, é minha mulher mesmo. Ah, meu marido. Isso vai minando o amor. Isso vai minando, as pessoas vão ficando e vão achando que o outro é muito mais feliz, o outro é mais legal, o outro, o olhar brilha, o olho brilha. Mas nem sempre brilha tanto quanto as pessoas acham. Porque a internet engana, né? Porque aquilo que ele escreve. Com certeza. Então, assim, as pessoas vão ser enganadas. Se elas quiserem ser enganadas, elas vão ser enganadas. Vão achar que a grama do vizinho é mais verde mesmo. Mas nem sempre é assim. Ô, Bruna, olha só, nosso tempo aqui já está acabando. Hoje em dia eu tenho um relógio, porque tem algumas vezes que some de repente, as pessoas não conseguem nem se despedir direito aqui. Então, o nosso tempo está acabando. Foi ótimo conversar com você. Adorei a nossa live. Eu também adorei. Foi show mesmo. E acho que esclareceu tantas coisas e colocou tantos, vamos dizer assim, momentos importantes dessa vida de uma família, de um casal. Foi maravilha. Olha, adorei. Que bom. Obrigadíssimo, Bruna.
Que E bom. vamos repetir lá na frente outros assuntos, hein? De Vamos repente sim. a gente vai fazer outros também, tá bom? Vamos sim. Eu adorei também, viu? Um beijo para todos e que as famílias aí fiquem unidas e pensem que o amor vai vencer essa situação toda, né? Essa é É, uma grande mensagem, né, de amor para as famílias, porque a família é o bem maior. Eu acho que essa pandemia, se uma coisa pesou muito para todo mundo, é o valor da, da família, né? Da união familiar, é verdade. Você não saber que é? você conta com essas pessoas, né? Que são laços importantíssimos, né? Fundamentais na nossa vida, né? Pois Pai, é, mãe, filhos, irmãos, pois parentes, é. enfim. E os amigos também, que é Ah, a claro, família do morrendo de coração. saudade. É E a família verdade. do coração, não é isso? É verdade, é Bruna, verdade. querida, muito obrigada. Um beijo para você. Obrigada a você. Um beijo. Beijo. Gente, a Bruna foi show, né? Uma pessoa maravilhosa, grande advogada. Eu quero dizer que amanhã eu volto aqui, lógico, com a nossa live. Vamos falar, sabe o quê? Sobre animais domésticos. Vamos falar com um super treinador, o Henrique Perdigão, que vai dar assim muitas dicas, vai contar sobre como é que ficou durante a pandemia, o que que a gente pode fazer. Ele é ótimo, tá bom? Então até amanhã, 6 da tarde, encontro vocês aqui. Boa noite, gente.